nova imagem da África através desses filmes. E principalmente de dois cineastas significativos, que são o Abderrahmane Sissako, do Timbuktu, que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro esse ano, e do Mahamat Saleh Haroun. Então a gente tem uma retrospectiva especial deles, e além desses, que são os cineastas mais conhecidos fora da África hoje no mundo. Além desses dois cineastas, a gente apresenta uma nova cara do cinema africano, o Moussa Touré, que é do Barco da Esperança. O filme vai passar amanhã, às 7 horas da noite. Quem não viu, tente se programar para assistir. O filme passou na Seleção Oficial de Berlim. Temos uma surpresa, que é o Virgem Margarida, do Licínio Azevedo, brasileiro radicado em Moçambique. Um filme inteiramente falado em português. Moçambique foi colônia de Portugal. Então, assim, temos um filme de 2014, um documentário chamado Exame de Estado, que fala sobre como se fosse uma espécie de Enem no Congo, um documentário bastante interessante. As raridades, no caso do Haroun, são dois documentários, um é o Kalala e o outro é o Sotigui Yatê. São filmes que nunca foram exibidos no Brasil, nem em festivais, nem em televisão, então são duas grandes raridades. E temos mais alguns outros filmes bastante interessantes, diretores com 1, 2 filmes. Então a ideia da mostra foi apresentar esse cinema africano novo e ver que tipo de cinema está sendo feito no momento lá, e como eles discutem o tempo todo nesse curta que vocês viram, essa discussão da imagem da África, o quanto que eles querem subverter essa imagem de exotismo criada por Hollywood, por outros cineastas que filmaram tanto na África quanto filmaram em Hollywood, fingindo que a África das danças carnavalescas, a África dos animais, enfim, e eles colocando essa nova África, escrevendo a identidade, apresentando essa imagem da África. Então, o que chega ao circuito internacional de festivais são basicamente nos últimos 5 anos esses filmes que foram exibidos em Cannes, em Berlim, em Veneza, em Lucca, em Roterdã. Eu confesso que eu fiquei muito feliz e estou fazendo um esforço aqui para ver se eu posso falar, se eu estou habilitado para falar sobre algumas coisas. Eu sou muito honesto nessa questão. Vi vários filmes americanos, filmei lá, conforme você já anunciou, mas eu queria falar uma outra coisa. Eu queria emendar, se possível, numa outra coisa. E eu acho que este desconhecimento, esse afastamento meu e de outros, é porque também nós que somos aqui no Brasil, 52% da população, nós não nos conhecemos. Eu fui descobrir que eu sou Yorubá lá na Nigéria. Quando alguém chegou e disse, você é um tampa de binga, você é isso, nós somos maiores e vocês estão andando na rua. Foi lá que, andando na cidade, eu bati de frente com um cara, nós éramos absolutamente iguais. Ele disse, você é meu irmão. Ele disse, não, você que é meu irmão. Com aquele francês sem vergonha meu. O que mexe muito comigo é essa ausência, que está um pouco ligado também nas artes, é a ausência de nós, brasileiros, negros, descendentes de africanos, que significamos na população brasileira 52%. Quem diz isso não sou eu, é o IBGE. E eu sempre repito isso. Esta nossa ausência, esse não ter laços, porque a grande maioria, quando você fala em África, quando eu era menino, chamava alguém de africano, você é descendente de africano, ele chorava. E eu também chorava, porque o que é ser africano? É ser aquele cara com as lanças, é ser aquele cara que não é analfabeto, que come gente, que joga seta, está pelado. Será que é só isso? Mas para mim era só isso. Eu vou contar a minha idade, mas se alguém revelar para alguém, eu vou rogar uma praga. Eu tenho 82 anos de luta e de batalha. Desde os meus 6 anos que eu brigo para dar um salto qualitativo. Eu sou um mineiro, eu fui criado, a gente não se criou, porque a gente morava em casas que estavam construindo prédios com minha mãe. Meu pai, quando eu tinha 6 anos, ele disse, vou embora, tchau. Eu fui vê-lo 30 anos depois.
Minha mãe, coitada da sua absurda ignorância que eu digo não é ser burra, não é isso, mas ignorância do dia a dia, das coisas, de como se defender, moramos sempre muito mal. A minha grande, se não me perguntaram isso, mas eu preciso falar disso para poder me manifestar melhor. O que foi a minha... Eu ia muito ao cinema, minha mãe dizia sempre a mim, vai ao cinema, vai ao cinema. Eu via muito filme seriado, via muito aqueles heróis, eu queria ser um daqueles heróis, mas todos eram brancos. Quando era o Tarzan, talvez vocês não se lembrem, talvez vocês não tenham assistido isso. Os filmes do Tarzan, quando ele pulava de árvore em árvore melhor do que os macacos, e não se sabia como é que ele tinha ido parar na África com aquele olhão, o olho azul, fortão, ninguém sabia como é que ele parou lá. Dizem que o pai, o macaco levou, e ele aprendeu a falar com os macacos, e etc. Quando o Tarzan gritava, oh, 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 quem é mais velho aqui sabe, lembra disso. Oh, 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 uma no banjalo, numa banjalo. A negrada saía correndo, e cada negão do tamanho dessa porta, que eu não entendia isso, o Tarzan assustava todo mundo. Então, para nós, brasileiros, é muito difícil, pelo menos na minha idade, conforme eu falei, eu estou com 82 anos, e espero que a juventude, aqueles mais novos, tenham uma outra visão e que tragam isso para a gente, no sentido da gente conhecer as nossas raízes. Quando você fala do cinema, é uma coisa muito estranha para mim, porque a grande maioria dos diretores de cinema estão aí e eu não os conheço. Eu confesso, no fundo do meu coração, que eu fico... Como é que eu posso se estabelecer ou criar alguma crítica positiva ou negativa se eu não domino, se eu não os conheço? Não é? Se eu, e acredito que a grande maioria está acostumado com um padrão de produção de cinema americano, cinema francês, cinema russo, alemão, mas não está ligado à forma como é falado, como é contado uma história no cinema africano. O que mais eu gostaria de falar aqui? Eu fico angustiado com isso, porque eu me sinto um analfabeto. E eu não sei o que fazer. Se no transcorrer aqui do papo que a gente vai ter, se eu puder acrescentar alguma coisa mais, por favor, me dê a oportunidade. Não quero morrer ignorante. O Milton falou assim, que é bastante pertinente, que a gente viu no curto, no documentário, que é essa questão da imagem da África, né? O quanto que se lutou, esses cineastas lutam para modificar a imagem da África e exibindo em festivais para que vejam uma outra imagem da África. E eu até escrevi sobre isso no catálogo, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem... poucos são os filmes que estão nessa mostra que entraram em cartaz, só 2, né? O Timbuktu e o Um Homem que Grita. Não temos uma exibição de cinema, do cinema africano recorrente aqui no Brasil. Então, por isso que a mostra se tornou esse grande sucesso, porque você vê que tem muita gente querendo assistir, querendo conhecer os filmes africanos e o cinema africano, e não tem espaço porque dificilmente chega um filme, até mesmo em festival, eles dão preferência para outras cinematografias e não a cinematografia africana. Então, uma questão, acho que muito pertinente, acho que o que o Milton falou é importantíssimo para toda essa mostra, para a criação desse universo e da nossa discussão, o nosso debate girar em torno a partir disso. E se fosse possível, eu gostaria de acrescentar mais uma coisa que é mais do que lógica, não é nenhuma coisa inteligente. O continente africano é muito maior do que nós imaginamos. É muito maior. São culturas diferentes, são costumes diferentes, que saem daqui de baixo, e a história que diz, não sou eu, não somos nós, os primeiros homens a ficarem de pé, os primeiros macacos a ficar de pé, foi ali perto de Joanesburgo. Quando eu fui para lá para dar uma olhada. Então foi aqui que começou a civilização de fato. Que era ali que eles ficou andando de 2 pernas milhares e milhares de anos e foi seguindo. Na medida que foram seguindo para o norte, obviamente a temperatura, o sol passou a ser diferente. Tem algum africano aqui? Tem algum africano?
Não tem. Então vocês não sabem o que é o sol no centro da África. Eu sei porque fui lá, graças a Deus fui conhecer lá. Então, nós, negros, num certo sentido, os nossos antepassados, foram esses que mais ou menos formaram a humanidade até chegar lá nos países muçulmanos e depois atravessar e vai. E eu acredito nisso, que quando o sol foi embora, que tinha que recolher, então tá aí o chinês, mais baixinho, não sei o que, tá aí o esquimó, tá mais não sei o que, tá mais não sei o que, vai pro frio russo, né? Também está lá, e a pele que vai mudando. Mas para mim, a arrogância é muito grande, mas para mim, os homens da civilização que nós vivemos hoje são oriundos do continente africano. E nós não sabemos disso, nós não versamos sobre isso para dar o nosso salto qualitativo. E voltando lá atrás, quando eu falei que no Brasil nós somos 52%, me dá uma angústia muito grande que nós nunca tivemos um presidente negro. Nós temos governadores, nós não temos governadores negros. Tivemos um no Rio Grande do Sul, tivemos um em São Paulo durante alguns meses, tivemos um prefeito em Salvador, Bahia, durante algum tempo, e nós brasileiros negros, nunca aplaudimos um presidente negro deste país, e nós somos 52%. Você poderia perguntar, o que isso tem a ver com o cinema? É óbvio que tem a ver com o que acontece. É um projeto cultural, é uma questão de interesses, é uma questão de você... Né? Vamos ver como é que é, nós estamos juntos, vamos lá. É isso, é ação. Eu falaria mais coisas, eu vou chatear vocês até vocês me expulsarem daqui. A mostra, ela tem um caráter de apresentação do cinema africano contemporâneo e, obviamente, a gente não consegue contemplar todas as escolas do cinema africano, que vai ser o tema da oficina do Joãozito Araújo, e poderíamos ficar com essa mostra aqui. Ela tem uma maior duração, ela tem número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, e vimos que isso é possível pelo retorno de público, e tem sido muito interessante nesse sentido. Falando das escolas, a anglófona, a lusófona, a francófona e a árabe, que é a magrebina. Então, enfim, são todos esses como o Milton falou aqui, a África é muito grande, muito distinta, tem, como eles falam no documentário, inúmeros cinemas africanos dentro da própria África. O Juarez lembrou da Nollywood da Nigéria. Temos as maiores indústrias de cinema no mundo são Hollywood, Estados Unidos, Bollywood, a Índia, e Nollywood na Nigéria, né? Então, assim, a Nollywood é uma mostra à parte também, porque são feitos mais de 1000 filmes por ano em Nollywood. Eles têm uma audiência muito grande, e eles dentro da África são um episódio à parte, porque como é que são feitos os filmes de Nollywood? Nollywood são filmes muito baratos, tem muita gente que dá filme VHS na Nigéria, filmes feitos por exemplo, dando um exemplo assim, são pessoas que um açougueiro gostaria de participar de um filme. Aí ele contacta um câmera e fala, eu tenho $1000 para você fazer um filme, mas eu sou o ator principal. Né? Então, os filmes têm essa característica popular muito interessante, que as pessoas querem ver os próximos. Então, em Hollywood funciona muito assim. Esses filmes são vendidos nas ruas e nas locadoras. E aí, vamos ver o açougueiro da minha esquina lá no filme e tal. E aí acaba que aquele filme, ele aluga mais do que um filme de Hollywood. Porque ali naquela região, todo mundo quer ver o filme de ação com o açougueiro, nosso açougueiro lá da esquina, não sei onde. Então é muito curioso isso, é muito, muito interessante. E na nossa mostra a gente não conseguiu contemplar no Hollywood. Então seria um universo muito interessante de ser contemplado. Pode ficar pretendemos fazer uma outra mostra em que no Hollywood seja contemplado. Então tem essas características muito curiosas de cada universo, de cada país, de cada região. Por isso essa distinção em escolas de cinema africano. São produzidos muitos filmes, eles passam em festivais, alguns filmes, e os próprios africanos não conseguem ver. Por isso que o Juarez
levantou essa questão das salas, que é um problema que a gente enfrenta aqui no Brasil, mas no caso da África como um todo, é um problema muito mais sério, mais grave, a ausência de salas de cinema e a ausência de ver esses filmes. Então, eles não conseguem se enxergar no próprio cinema. Porque o cinema, isso o Milton pode falar melhor do que ninguém aqui, essa oportunidade que você tem de se enxergar desse espelho que é falado ali no filme, e você enxergar a si mesmo é muito importante. É muito importante a gente ver o cinema brasileiro, que também é pouco exibido no próprio Brasil, né, na televisão e nas salas. Você tem que lutar com tantos filmes maiores de produção, e essa dificuldade é muito maior quando a gente fala de África, por exemplo. E então vive desses esforços assim esporádicos. No caso, o Mahamat Saleh Haroun, de Chad, que teve uma recepção muito grande de crítica internacional e conseguiu atrair a atenção do próprio presidente de Chad, e ele se concedeu a ele a oportunidade de abrir uma escola de cinema para formar novos diretores e trabalhar com novos cineastas. Trabalhos como esse que são muito importantes, não só fomentar essa produção para se retroalimentar e a gente ter um universo de produção contínuo, e não viver de, ganhei um prêmio aqui, no caso dele ganhou um prêmio em Cannes, mas nunca mais um filme de Chad vai participar de Cannes. Então isso é muito interessante, a manutenção desse projeto de cinema. Então pode ser que agora, como o Juarez falou, um filme de Etiópia apareceu em Cannes, e um filme do Chad, sem ser do Haroun, apareça também. E é muito interessante a gente tocar aqui que esses filmes não passam no festival porque são, vou exibir um filme de Chad, eu vou exibir um filme da Etiópia, porque não existe, só pelo mero folclore da coisa. Eles passam porque de fato eles são bons filmes, grandes filmes. Tem competência dramatúrgica, tem competência de técnica, e eles são exibidos por essas razões, e não por serem de países que não existem os filmes, não existe cinema. Então isso é bom também a gente frisar aqui, e vocês estão vendo no decorrer da mostra, quem tem assistido às sessões, que existe uma qualidade muito grande nesses filmes, são filmes muito bons e que merecem ser conhecidos e reconhecidos, vistos e revistos e debatidos, como a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui. E é muito importante um cineasta como o Sissako, que foi estudar na França, se radicou na França, mas sempre quando ele filma na África, ele não filma na França. Então ele filma na Mauritânia, ele filma no Mali, e trabalha com equipe local, reúne aquele universo de produção, filma a própria história. Muitos filmes são ligados à questão da identidade. Então você assistindo esses filmes, você vê que existe essa preocupação com a identidade africana e aquilo que quer transmitir. Tem uma entrevista aqui no catálogo que o diretor fala: a gente não pode se dar o luxo nem perder tempo com o entretenimento. Isso também é falado aqui no curta. Por mais que a gente goste de filmes de entretenimento e sejam importantes para a indústria, eu não posso pegar uma verba e não discutir sobre a África, sobre a identidade. Eu preciso escrever essa história. Então isso é muito importante, muito interessante. A questão da identidade que é passada pelos filmes, e não uma mera brincadeira ou um filme de entretenimento puro. Você não viu, por exemplo, comédias aqui, ou filmes de ação puramente, que seriam para um mercado comercial, no caso, que foi a característica que Hollywood vendeu sobre a África, né? Sempre quando se filmava a África, era o Humphrey Bogart metido numa briga com leões, é o Tarzan, como o Milton Gonçalves falou. Então você fica com essa imagem folclórica, como é feita do Brasil também, quando se fala de Brasil lá fora, da selva, da praia, do carnaval, e sempre se traduz para esses estereótipos, que são estereótipos que grudam e passam no mundo todo. Então você fala imediatamente de África para cinema africano, então as pessoas vão imediatamente ligar a essa coisa. São filmes etnográficos? Não, são filmes que mostram uma África selvagem, uma África de subdesenvolvimento. Então esse universo também, os cineastas africanos novos falando e discutindo sobre a África e discutindo sobre a própria identidade. Então isso é muito importante, muito válido, e acompanhando esses filmes, vocês vão conseguir entender um pouco desse
desse novo universo, novo cenário cultural e de identidade da arte. O que me deixa triste é a falta de conhecimento maior, é uma falta de conhecimento de que forma esta dramaturgia é trabalhada, né? Porque são coisas diversas, são coisas às vezes religiosas, são coisas que nós não dominamos, às vezes se fala num... A gente tem aqui aquelas coisas da nossa macumba aqui, né? Nós conhecemos aquelas entidades todas, a gente sabe apelar para elas. Mas lá a gente não sabe, é uma outra forma. E desculpe o que eu vou dizer, mas é uma mescla de uma cultura muito diversa, trabalhada com uma visão europeia. Porque a grande maioria dos diretores tem cursos na Europa, eles foram para lá. Então eles fazem um filme, né, com takes, etc, etc, etc. Né? Nós todos sabemos, né, quando um filme de faroeste, um filme deu nos olhos, a gente já está adivinhando isso. E lá é diverso. Então eles botaram nas histórias, ou naquilo que queiram contar de maneira diferente, com uma estética europeia. E fica muito complicado, eu acho até que para aqueles que não vão muito ao cinema. Porque o cinema não é uma coisa que todo mundo vai ver lá. Ninguém gosta de ver muitos filmes, não. De vez em quando está vendo filme, imagino que esteja falando isso. Isso está muito chato, não quero mais ver e vai embora. Então, nós aqui, a grande maioria aqui, vendo os mais velhos também aqui como eu, a gente quando ia ao cinema, ia ver o Oscarito, Grande Otelo, não é isso? Ia ver os galãs da época e a gente mais ou menos já conhecia o código. Eu vou ousar dizer que o filme africano é muito difícil de você decodificar o código. Então, para nós vai ser muito difícil, ao longo do tempo, a gente se acostumar e querer. E se a gente tiver uma postura, não, eu quero ver porque eu quero aprender, tudo bem. Agora, é muito difícil de compreender, porque quando fala desta entidade, fala daquela outra entidade, a gente não domina esta entidade ou aquela, ou esse fato acontecer. Porque muitas vezes eu estou falando porque eu andei um pouco pela África. O máximo possível que eu pude, eu andei. O cara mora aqui e tem daqui a 50 quilômetros, ou 20 quilômetros, ou 30 quilômetros, tem outra etnia que fala mais ou menos a mesma língua, mas tem alguma diferença, e o pau come. De vez em quando o pau come. E a verdade é essa. Tem que tomar cuidado. Não é? E a África inteira é assim. Né? E ela vai ficando mais aqui para cá, mais para o sul, vamos dizer assim, ela é mais negra. E na medida em que ela vai caminhando, ela vai embranquecendo até os muçulmanos. Isso é muito diferente. O muçulmano não se acha negro. Não se acha negro. Ele está lá, né? As raízes estão lá. Então, isso, na minha modesta avaliação, interfere também na questão da diversão, na questão do cinema, na questão do teatro. Como é que é um espetáculo teatral? Como é que é? Né? Será que as pessoas estão acostumadas ou aquilo é para um grupo muito pequeno e seleto? Não sei, não sei. É muito difícil quando a gente vê um filme africano, porque você tem que dominar a regra. Qual é a regra? No faroeste a gente já sabe, não sabe? Tem o bandido que vai, comete um ato, o mocinho vem, quem é? Está lá, é o xerife, vai, resolve, ele sequestra a moça, ele vai lá e liberta a moça, a gente já sabe mais ou menos como é que é isso. Mas a dramaturgia africana, não sei se alguém aqui domina bem, porque eu não domino bem. Eu não sei, eu não sei. Eu gostaria muito de aprender, e isso aqui está até mexendo comigo, para eu deixar de ser tão burro, e tentar ver um bocadinho onde meu tratado era avô veio. Né? Desculpe.